gente tem aqui, né, a ideia do projeto de extensão é trazer informações sobre recursos que muitas vezes a gente poderia usar na fisioterapia, mas que normalmente, por diversas situações, a gente não tem um acesso tão fácil ou não faz parte, muitas vezes, de uma grade curricular. A gente tem aqui tanto alunos lá de Termofoto, mas também tem alunos que vai desde o P1 ao P9 da própria UFPB e tem gente que já é formado e de outras instituições. Então é um grupo bem eclético, né? Que eu acho que com essa sua palestra também vai ampliar muito o entendimento do uso da termografia, aqueles que não conhecem vão conhecer, com você que é uma referência, chama-se, na tanto na fisioterapia como também na termografia, né? E aí você vai ter aí, pode ficar com tempo livre aí para falar sobre o assunto. E acho que você prefere que as perguntas sejam feitas no final ou pode interromper durante? Como é que você prefere fazer? Eu acho que no final talvez fique melhor, né? Perfeito. Então, a palavra está com você, Jamaci. Fica à vontade aí Ok, de fazer a sua apresentação. ok, ok, Diego, Danilo, agradeço o convite para participar dessa atividade de vocês e aproveito já a oportunidade para elogiar essa iniciativa. Eu acho que é bem interessante, né, você trazer pessoas de outras instituições, de outros locais, como é a EFA, eu não sei de onde ela está vindo, mas com certeza não é aqui da Paraíba, pelo sotaque, a gente percebe que não é. Ah, está na UFSCar, que bom. Que bom que estamos em casa, né? Porque eu também já estive na UFSCar e depois do doutorado, nós fizemos outras coisas, né? Então, Diego, muito obrigado pelo convite. Eu já estou com um relacionamento, digamos assim, com a termografia já de uns 15, 17 anos, começou lá no doutorado, né? Então, de lá para cá, eu experimentei, né? Eu acho que juntamente com a termografia, uma mudança muito grande, principalmente na parte tecnológica da termografia, né? Ou seja, se evoluiu de câmeras refrigeradas a nitrogênio líquido, que eu usei no meu doutorado, até câmeras que são compactas e são acopladas a um smartphone como a gente tem hoje. Né? Então, a evolução do ponto de vista tecnológico foi enorme, o que não foi acompanhado pela evolução do ponto de vista da análise da imagem termográfica, da análise e da correlação da imagem termográfica com os aspectos clínicos, especificamente. Tá? Então, é por isso que eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque ela tem sido muito utilizada. Né? Hoje, toda a área de saúde utiliza a termografia, não apenas a fisioterapia, mas os profissionais de educação física têm utilizado, a enfermagem, os médicos, né? Uma série de psicólogos, né, que fazem a termografia do rosto para captar as emoções e as alterações que podem acontecer. Eu fui até tempo desse procurado pelo pessoal do direito para fazer um trabalho com detentos, né? Para tentar ver tipo uma coisa de verdade e mentira, captar a imagem do rosto do sujeito e a partir das alterações termográficas, né? É claro que quando a gente fica com vergonha, por exemplo, a gente fica corado, né? Ou então, quando a gente fica com medo, a gente fica branco, as pessoas dizem que ficam pálido e tal. Então, a expressão facial captada pela termografia, ela pode dizer muita coisa e a psicologia pode utilizar esse campo de avaliação para uma série de trabalhos, né, voltados para isso. Então, assim, eu gosto de falar porque nem sempre aquilo que está sendo feito ou está sendo propagado na realidade, o que pode ser oferecido. Ainda não é. Eu sou um entusiasta da termografia, mas eu sei que muita coisa ainda precisa ser estudada, ainda precisa ser aperfeiçoada, principalmente no campo da análise termográfica, né? Da análise da imagem termográfica. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu procurei fazer uma apresentação voltada principalmente para os alunos. Então, se tem alguém que já tem conhecimento, né, algumas coisas vão ser repetidas,
mas como a ideia era fazer uma apresentação para os alunos, foi assim que eu me prendi para fazer. Tá? Então, a questão da temperatura, que é um sinal, né, um dos sinais vitais, hoje nós já temos eletromiografia, temos exames por imagem altamente sofisticados, né, para ver uma série de coisas. Podemos ver outros sinais biológicos, o eletrocardiograma pode oferecer isso, frequência respiratória, uma série de outras coisas, né, que podem nos dar informações. Mas antigamente, né, naquele tempo de Jesus, não existia isso. E Hipócrates foi quem praticamente começou com essa coisa, e ele identificou o seguinte, que quando uma parte do corpo está mais quente ou mais fria do que outra, algo errado tem ali, né? Pode existir uma doença naquela região. E para identificar como é que isso ocorria, ele simplesmente utilizava o dorso da mão para verificar a área onde estava mais quente ou mais fria. E ele teve a ideia de cobrir, por exemplo, a região onde ele achava que podia ter alterações de temperatura com lama, né? E esfregando essa área com lama, ele observava onde a lama secava mais rapidamente. Aonde ela secava mais rapidamente era a área onde estava mais quente. Então, talvez tenha sido essa a primeira, né, a primeira ação para identificar a temperatura, né, especificamente de uma área, né? E isso foi com o Hipócrates, 460 antes de Cristo, então muito tempo atrás. E depois isso foi sendo aperfeiçoado. Karl Wanderlich publicou dados de doentes e saudáveis, né? Depois vieram, eu acho que passou um, peraí, foi. Depois do Hipócrates, já em 1592, Galileu Galilei idealizou o termoscópio, né? Só que esse termoscópio ele não tinha uma escala, ou seja, não dava para quantificar a temperatura, o que foi feito por Santorre Santório, né, que converteu esse termoscópio do Galileu Galilei através de uma escala onde se poderia medir a temperatura. E o George Martini, em 1740, após a introdução das escalas Celsius e Fahrenheit, ele conseguiu, né, estabelecer uma... O negócio está atrapalhando. Ele conseguiu publicar dados sobre a temperatura normal do corpo, né? Então, ele talvez a primeira vez que se conseguiu fazer isso. A coisa não está funcionando aqui, não está passando. Bom, quiropratas americanos, em 1925, eles começaram a tentar também fazer uma relação da temperatura com a área que estava doente e a qual eles iam tratar, né? Então, eles inventaram um instrumento chamado neurocalorímetro, que também não permitia uma medição muito exata da temperatura. Só em 1934 é que Hardy conseguiu demonstrar que a pele humana ela poderia radiar, né, irradiar infravermelho. E isso, na realidade, foi uma descoberta interessante, porque a partir daí começou-se a desenvolver realmente a termografia infravermelha. Já na Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia, como muitas outras, foram desenvolvidas com fins bélicos, né? Ou seja, a termografia ainda hoje ela é utilizada para localização de corpos, né? De alvos, né? Durante uma guerra, né? Isso pode ser feito perfeitamente. Os mísseis de alta tecnologia de hoje em dia eles usam a termografia para isso. E com esse desenvolvimento na área bélica se deu também
a possibilidade de utilizar a termografia para a utilização na área médica, né? Então, isso foi feito em 1957, quando se começou a utilizar a termografia realmente para auxiliar no diagnóstico de doenças e alterações, né, do corpo, alterações da temperatura corporal. Evidentemente que isso tem se propagado, né, muito com as gripes, né, que surgiram lá na Ásia, principalmente, a gripe aviária e tal. Começou-se a utilizar a termografia para identificar pessoas com febre. Agora, na pandemia da Covid, isso se acentuou, ou seja, utilizou-se as câmeras para detectar a temperatura das pessoas e, consequentemente, identificar aquelas pessoas que estavam com a temperatura que poderia sugerir febre, né? É evidente que, para isso, a gente também tem muitas restrições, porque se utilizou muita coisa de maneira errada, né? Uma coisa é a termografia infravermelha com uma câmera de qualidade e tal, sendo utilizada mesmo à distância e tudo. Outra coisa são esses termômetros infravermelhos, né? Os termômetros infravermelhos, eles têm uma tecnologia diferente e eles têm uma margem de erro também diferente. E a forma e o local em que é captada a radiação infravermelha também vai interferir quantitativamente na temperatura que você está medindo, né? Então, por exemplo, a fronte, na região frontal, ela né? Só que a região frontal ela não tem uma temperatura similar à temperatura central, né? A temperatura que pode dar uma ideia da temperatura central do sujeito. Ela é aproximada, mas não é igual. Ela normalmente é 1 grau a menos. Então, se a pessoa dizia para você que se você tivesse com 36,5, 37, você estaria com febre, na realidade você já estaria com 38 ou 39 medido na região frontal, né? Então, existem alguns erros de medida, mas que, de certa forma, terminaram sendo passados pela urgência, né, com que se necessitava utilizar a tecnologia. Depois, em 1960, 1970, aproximadamente, foram desenvolvidos sistemas com cristal líquido de colesterol. Então, se pegava uma película, né, com esse cristal líquido, colocava na região onde você queria fazer a termografia e havia uma mudança de cor em contato com a pele, né? Esses cristais mudavam de cor em contato com a pele e aí se fotografava aquilo dali. Foi o primeiro termograma, basicamente, que foi obtido, né, para se ter um registro mesmo da termografia. E, evidentemente, que para que nós trabalhemos, né, com a termografia, a gente precisa entender um pouquinho os seus princípios. Você que está, Diego, na disciplina de termo, já deve ter mostrado esse espectro, né, visível de luz para os alunos. E, dentro desse espectro, a gente tem uma... Ainda não? É. Mas se pode dizer assim que corpos com temperatura maior do que menos 273 emitem radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética ela pode ser captada por uma série de instrumentos, né? E no caso específico da termografia por infravermelho, é a região entre 1.000 nanômetros e 1 milímetro que nos interessa, que é uma faixa mais ou menos de 20 micrômetros, que é importante e que é captado pelas câmeras termográficas, né? Existe uma, uma equaçãozinha que é a lei que representa a lei de Kirchhoff, que é E mais T mais R igual a 1, ou seja, a emissividade mais a transmitância mais a reflexão é igual a 1. Isso é importante porque quando nós captamos a radiação infravermelha, nós precisamos saber qual a emissividade do corpo, né? Então, os diversos tipos de materiais, dentre eles, o corpo
vivo, né, seja de humanos, seja de outros animais, ele tem uma emissividade específica. No caso do homem, a emissividade é de 0,98, é quase perfeita a emissividade do corpo humano. Ou seja, o corpo humano é um bom emissor e um pobre refletor de infravermelho. Então, quando você se aproxima de uma outra pessoa ou você está emitindo infravermelho, emitindo raios infravermelhos, né? E é a captação desses raios infravermelhos que vai fazer com que se possa conhecer, né, o padrão radiométrico que você emite. Tá? A radiação infravermelha ela é também propagada e absorvida pelo ar, o ar do ambiente. E isso é importante saber pelo seguinte, porque quanto mais umidade no ar, umidade relativa do ar, naquele ambiente, maior pode ser a atenuação da propagação dos raios infravermelhos. É por isso que nos laboratórios nós precisamos ter um controle, né, adequado, exato, né, da umidade relativa do ar e da temperatura, porque se essa captação, né, se essa avaliação termográfica é feita no mesmo sujeito, em condições de umidade relativa e temperatura diferentes, em dias distintos, isso pode trazer também uma diferença na temperatura que vai ser aferida ali naquele sujeito. Tá? Então, é por isso que os laboratórios são dotados de estações meteorológicas que podem controlar, né, esses elementos. Então, a radiação infravermelha ela tem comprimento de ondas desde curtos, que é menos de 1 micrômetro, até comprimentos de até 5, que seriam os chamados comprimentos médios, e os comprimentos longos, que vão de 7,5 a 14 micrômetros aproximadamente. Essas câmeras, que são vendidas e utilizadas hoje tanto na área de saúde, como também em outras áreas, porque a termografia ela não serve apenas para a avaliação médica ou fisioterapêutica ou em outras áreas, mas também na engenharia, né, na indústria bélica e tal. Então, nós temos um comprimento de onda longo, esse comprimento de onda longo, que vai de 7,5 a 14 micrômetros, que é o que a gente trabalha quando a gente utiliza essas câmeras comerciais atuais. Aqui, às vezes só na setinha ele está enterrando um pouquinho. Bom, o nosso corpo ele está em equilíbrio, né? A gente está em um equilíbrio homeotérmico. E esse equilíbrio se dá por ganho e por perda de calor, dependendo da situação que nós nos encontramos, ou no ambiente que nós nos encontramos. E uma pessoa, mesmo que sentada, em repouso ou deitada mesmo, ela tem uma produção de calor basal, pode produzir um calor maior se ela estiver em exercício. Quando nós estamos num ambiente objetivo produzir calor também para equilibrar a temperatura corporal. E isso tudo pode acontecer por diversas formas de transmissão desse calor, como a condução, convecção e radiação. Da mesma forma, a perda de calor. Você perde calor quando é necessário, né, fazer os ajustes termorregulatórios, por exemplo, pela sudorese, né, a evaporação através do suor, você tem perda de calor. Através da própria respiração, de 12 a 16 calorias, por exemplo, você pode perder. Diminuição do isolamento, ou seja, tirar roupa, você perde calor, né, porque o corpo vai estar mais exposto ao ar ambiente. E também tudo isso utilizando os mecanismos de condução, convecção e radiação. Existe alteração da temperatura corporal periférica, mas a temperatura central, geralmente, ela é mantida. Estando você em um ambiente frio,
ou em um ambiente quente. E o que é que faz com que essa temperatura ela se altere na periferia? O que faz a temperatura mudar na periferia é a alteração do fluxo sanguíneo, né, que ocorre justamente pelas alterações no diâmetro dos vasos. Tá? Então, o diâmetro dos vasos vai ter uma proporcionalidade, né, com a quantidade de sangue que vai para a periferia, e isso daí, evidentemente, vai fazer com que haja um aquecimento desse sangue ou um resfriamento desse sangue, fazendo trocas com o ambiente, de maneira que sempre se preserve a temperatura central. Então, se está frio, ocorre uma vasoconstricção, uma diminuição do raio, né, dos vasos, e quando o raio é metade do normal, o fluxo sanguíneo diminui por um fator de 16. Então, você vê o quanto é importante essa vasoconstricção para a manutenção do equilíbrio homeotético. O contrário acontece quando você está no ambiente quente, né? Fazendo uma vasodilatação periférica e, consequentemente, fazendo com que o calor que está acumulado, né, nesse corpo vá se dissipar, né, ocorrendo a dissipação do calor. Bom, existe uma coisa que é esse reflexo cutâneo visceral, que é importante para a gente entender, inclusive, a dor, né, a dor que é produzida por uma alteração em uma víscera, especificamente. Por exemplo, uma alteração em uma víscera vai fazer com que ocorra uma estimulação, né, dos nervos sensoriais aferentes, viscerais, que operam sobre o posterior da medula, e, em seguida, estimula os nervos autônomos associados nessa região. Então, aí o sistema autônomo vai entrar e ocorre a produção de hiperestesia ou mesmo um excesso de rigidez muscular por conta daquela alteração na víscera. Então, seria esse reflexo víscero-cutâneo, ele está relacionado com a gênese de dores que têm origem nas vísceras, né? Então, é importante entender, porque muitas vezes dores originárias, né, em órgãos internos, elas podem repercutir à distância em músculos, né, que às vezes você não conhece a gênese daquela dor, mas tem a ver com uma alteração em uma víscera, especificamente. Tá? Então, é importante conhecer esse aspecto. A temperatura, ela pode ser nomeada de fisiológica ou de patológica, dependendo do nível em que se encontra. Normalmente, o nível de febre vai ser considerado a partir de 37,5, né? 37, 37,5. Aí você já tem a chamada febre. Quando você passa de 42, você tem uma temperatura acima do nível de sobrevivência. Ou seja, se a pessoa se mantiver com aquela temperatura, ele vai terminar perdendo a consciência e, consequentemente, tendo alterações em nível cerebral que vão afetar, inclusive, com a possibilidade de perda da vida, né? Agora, você tem também situações em que pode ocorrer a chamada hipotermia. A hipotermia seria quando você tem temperaturas abaixo da temperatura fisiológica normal, 36,5, 37. E existem técnicas de hipotermia que são utilizadas para tratamento, né? Então, existem situações em que há necessidade de diminuir o metabolismo do organismo e se lança a mão de técnicas de hipotermia. Por exemplo, quando a gente está tratando a febre de uma criança, né? Quem tem filhos conhece muito bem isso. A primeira coisa é colocar álcool na axila ou dar um banho frio na criança. Vai matar a criança dando banho frio. Não. Aquilo ali é uma medida
de hipotermia, diminuir a temperatura daquela pessoa para que você possa manter os níveis de temperatura dentro do aceitável. Né? Porque se chega a 40 ou se passa de 40, você vai ter problemas. Especificamente aqui no Brasil, eu lembro de uma situação em que o presidente Tancredo Neves ele tinha uma infecção, né? E estava sendo tratado dessa infecção, mas não conseguiam êxito no tratamento. E aí uma das técnicas utilizadas foi a hipotermia. Se diminuiu a temperatura dele, eu acho que para baixo de 35, né? Para diminuir o metabolismo e, consequentemente, ganhar tempo, né? Para se poder combater a infecção que estava já bastante avançada. Então, é importante a gente conhecer esses aspectos da regulação da temperatura corporal. Na termografia, a gente trabalha, uma das coisas que se lança a mão é analisar qualitativamente, do ponto de vista qualitativo, e às vezes também quantitativo, a simetria térmica. Né? Então, quando você pega regiões de um lado e compara com a mesma região do outro lado, então você tem alterações de temperatura, você tem diferenças de temperatura que podem ser consideradas para dizer se existe uma simetria térmica ou não. Se existe uma assimetria térmica, e a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais, é preciso saber o que está causando aquela assimetria térmica e saber de que nível a gente pode classificar aquela assimetria. Então, uma das coisas que se faz, do ponto de vista qualitativo e quantitativo em termografia, é analisar a simetria térmica. Tá? Bom, como é então que uma câmera termográfica ela trabalha? Ela trabalha com um processamento da imagem infravermelha sem contato direto. Essa é uma das grandes vantagens da termografia. Você medir a temperatura, ou melhor, você mapear a temperatura do corpo de uma região sem necessariamente ter que colocar um objeto em contato com aquela região. O que ocorre normalmente é a colocação de um termômetro, né? Existem termômetros que podem ser colocados e se aferir a temperatura. Só que, quando você faz isso, o próprio objeto, o termômetro, né, o sensor de temperatura, ele já tem uma passagem de temperatura por condução para aquela região que está sendo avaliada. Então, isso já pode alterar a temperatura. Tá? Então, nós temos, na realidade, um processo em que um objeto que radia, né, irradia infravermelho, ele passa por uma lente, essa lente vai direcionar esses raios infravermelhos para um sensor, esse sensor vai fazer a transdução, né? Assim como todo sinal biológico, há uma transdução, esse sinal que na realidade, a radiação infravermelha, ela é transduzida em um sinal elétrico. E esse sinal elétrico, ele é processado por um circuito eletrônico que vai levar à formação de uma imagem radiométrica, exibida em uma tela, né, na câmera que você tem. Então, é basicamente isso. Existe a radiação infravermelha. Qualquer objeto tem uma capacidade de ter essa radiação infravermelha. Ela passa pela lente, depois pelo sensor, é trabalhada em um circuito eletrônico e que devolve uma imagem infravermelha, que é um espectro de cores. Né? A temperatura ela vai ter uma associação com aquele espectro de cores. E de acordo com o tipo de tela que você prefere usar, existem diversas telas ou pantalas, né, do monitor da câmera, você tem uma diferença. Por exemplo, existem pantalas que são cinza, escala de cinza, né? Mas a grande maioria são escalas de cores, realmente. E geralmente, a partir das cores mais escuras,
do preto, do azul escuro e tal. Essas aí são cores que têm relação com temperaturas mais baixas e vai aumentando até o vermelho, o amarelo, o branco como sendo as cores mais quentes. Então se faz uma correlação com essa escala de cores. Bom, eu, como falei para vocês, eu tive um encontro com a termografia em 2005, na UFSCar, especificamente com uma câmera produzida pelo Laboratório de Laser e Aplicações da USP. A minha orientadora entrou em contato com o pessoal lá do Instituto de Física da USP e eles haviam montado essa câmera. Na época era muito difícil se obter uma câmera termográfica, porque tinha toda uma questão do segredo militar, né? Porque era tratado como segredo militar na época e tudo, e não se vendia os componentes para todo mundo, não. Você tinha que fazer uma solicitação, justificar para que era e tal, para poder conseguir os sensores. E aí o pessoal lá da USP conseguiu esses sensores, montaram a câmera, que isso aqui era como se fosse um pedestal, a câmera especificamente era isso aqui, ela é ligada a um computador e ela era refrigerada a nitrogênio líquido. E tinha uma sensibilidade térmica de 0,1 graus Celsius. Ou seja, ela detectava, conseguia distinguir 1/10 de grau apenas. As câmeras de hoje, elas são mais modernas, elas têm uma tecnologia diferente, a Focal Plane Arrays, né? Elas têm uma sensibilidade de 1/100 de grau a 5/100 de grau. Evidentemente que 1/100 de grau é melhor, uma sensibilidade térmica melhor. E, evidentemente, quanto melhor a qualidade da imagem e a sensibilidade térmica, mais cara. Hoje, nós temos câmeras, as câmeras medianas, que devolvem uma sensibilidade térmica de cerca de 5/100 de grau, como é o nosso caso, no nosso laboratório, nós temos duas câmeras que têm essa sensibilidade, essa qualidade, que é uma boa qualidade, elas estão em torno de R$ 50.000, né? Mas já foi muito, muito mais caro do que isso. E existem câmeras com sensibilidades melhores, com 1/100 de grau, e, evidentemente, quanto melhor a qualidade da imagem e a sensibilidade térmica, mais cara é a câmera também. Hoje, nós temos câmeras, as câmeras medianas, que devolvem uma sensibilidade térmica de cerca de 5/100 de grau, como é o nosso caso, no nosso laboratório, nós temos duas câmeras que têm essa sensibilidade, essa qualidade, que é uma boa qualidade, elas estão em torno de R$ 50.000, né? Mas já foi muito, muito mais caro do que isso. E existem câmeras com sensibilidades melhores, com 1/100 de grau, com qualidade de 640, 480 pixels, qualidade de imagem, que custam cento e tantos mil reais, né? Então, bem mais caro do que a que nós temos hoje em dia. Mas, assim, a qualidade da imagem, a captura em alta velocidade, você pode fazer vídeo, não requer resfriamento, porque aquela que eu trabalhei requeria resfriamento, ela é completamente portátil, o custo operacional é muito baixo, né? Você praticamente não gasta nada. Você vai fazer um exame de imagem que precisa de tomar, né, medicamentos e coisas. A termografia não precisa de nada, não tem nada invasivo, né? Você não toca no sujeito, então existe uma praticidade enorme em se utilizar a termografia por infravermelho. Agora, o fato de ser seguro, ser não invasivo, né? Ter todas essas vantagens, também tem o perigo, né? Porque por ser fácil demais, representar praticamente uma máquina fotográfica, né? Você vai utilizá-la como uma máquina fotográfica, a forma de utilizar é muito semelhante, apesar de que nós temos diversos cuidados que precisam ser tomados para que você não incorra em erro
erro de captação, né, da imagem, e depois até nós temos os erros chamados erros de análise das imagens, né? Então, às vezes a gente diz, é muito fácil fazer, mas é muito arriscado para errar também. É fácil de fazer, mas é arriscado para errar. Então, com a tecnologia, chegou-se às câmeras acopladas ao smartphone. Então, hoje, se pode comprar uma câmera dessa, a Clio One, por exemplo, por cerca de 300 a 400 dólares, o que daria cerca de 2 mil e poucos reais, 3 mil, se você comprar lá nos Estados Unidos. Aqui um pouquinho mais caro, né? Então, é uma tecnologia acessível hoje, qualquer profissional, fisioterapeuta, enfermeiro, cirurgião plástico, que usa também muito isso para avaliar, né, queimaduras, feridas e tal. O pessoal da dermatofuncional pode perfeitamente adquirir uma câmera dessa. Tá? A acurácia dessa câmera vai depender do controle daquelas variáveis que eu já falei para vocês, temperatura, umidade relativa. Por exemplo, a temperatura ambiente ela não deve ser superior ou inferior cerca de 8 graus a temperatura da região que você quer termografar. Então, se eu tenho uma região que ela tem 30 graus de temperatura, se eu coloco o sujeito num ambiente de 38, 40 graus, então você pode ter perda de acurácia da medida, né? Da mesma forma, se eu coloco esse sujeito num ambiente menor, com temperatura menor do que 20 graus, eu posso ter perda de acurácia dessa medida. Então, é preciso ter atenção a isso. Bom, existem posicionamentos que se adota para verificar a temperatura. Então, normalmente, se faz a medida da metade superior do tronco e da metade inferior do tronco, tanto anteriormente, na vista anterior, quanto na vista posterior, né? Então, vista anterior superior, vista anterior posterior, vista anterior inferior, vista anterior, vista posterior inferior, tá? Então, é importante verificar a simetria, né? Do ponto de vista qualitativo, né? Quando você faz uma imagem dessa, você já começa a fazer uma análise qualitativa do que está ocorrendo, né? E a partir dessa análise qualitativa, você pode fazer medidas mais apuradas da temperatura daquelas ROIs, ou seja, regiões, objeto de interesse que você vai medir a temperatura. Então, essa termografia é útil para o fisioterapeuta? O fisioterapeuta pode utilizar a termografia de que forma? Como a gente pode utilizar esse instrumento para melhorar a possibilidade da gente ajudar o nosso paciente, né? Então, existem formas de você utilizar que possa potencializar aquela técnica terapêutica que você está utilizando? Será que você consegue, por exemplo, olha, eu estou fazendo uma compressão isquêmica, digamos, uma técnica de compressão isquêmica. Quanto tempo eu devo permanecer com a compressão? Não é? Qual a temperatura que eu quero atingir? Qual o tempo de duração dessa técnica? Isso tudo provavelmente vai ser possível de ser calibrado quando você utiliza uma avaliação termográfica. Atualmente, eu estou com um aluno de mestrado que vai defender agora, até novembro, né, o Jonathan, que ele fez uma avaliação de compressão isquêmica e dry needling, aplicação de dry needling, em pacientes com miosite de tensão, a nível de trapézio, principalmente ali. Então, localizou os trigger points e fez a utilização das técnicas em grupos diferentes e fez uma monitoração de todo o procedimento, desde antes, no repouso, o durante e o depois, porque na grande maioria dos trabalhos que você tem encontrado na literatura, o pessoal tem feito só o pré e o pós, e às vezes perde informações do durante.
e isso implica em não conhecer, né, o que foi que aconteceu durante a aplicação da técnica. Então, pode ser útil para o fisioterapeuta isso? Pode. Agora, eu digo a vocês, a maioria das técnicas e tal, que o pessoal tem dito, não, termoguiada. Então, fazer o dry needling termoguiado. Ó, isso é uma aplicação clínica, mas que ainda não tem. Nós estamos dando esse passo agora, com esse termomonitoramento, mas ainda não existe algo na literatura que diga, olha, você tem que fazer o dry needling dessa forma, e aí você vai conseguir uma temperatura X, você pode diminuir essa temperatura para conseguir um resultado Y. Então, isso não existe. E é isso que eu acho que a gente precisa correr atrás. A gente precisa correr atrás de estudar a, a aplicação da termografia nos procedimentos, não apenas como diagnóstico, né? Mas utilizar a termografia no procedimento para que a gente possa extrair o melhor desse procedimento para o tratamento do paciente. Então, dessa forma, eu acho que ela seja útil para o fisioterapeuta. É muito prático de executar, como já havia falando, e é fácil de errar também, tá? Então, é preciso ter cuidado. Tem uma série de coisas que precisa se ter atenção. Então, por exemplo, não pode estar molhada a região, até mesmo o sujeito suado, ele vai dar alterações na captação da radiação infravermelha. Não pode passar cremes, né? Na região que vai ser termografada. A utilização de álcool ou de drogas vai dar alteração na temperatura. Não pode fazer exercício no dia que você vai termografar o paciente. Isso vai interferir com a temperatura dele. Então, tem uma série de observações, né, que precisam ser levadas em consideração quando se vai fazer uma captação de termografia em um paciente. A temperatura ambiente, essas coisas todas. Aí vocês me perguntam, poxa, mas e na clínica mesmo? Na clínica, como é que eu posso utilizar isso na clínica? Meu paciente chega lá, vai vir para uma avaliação, eu não conhecia ainda, não deu para fazer isso. Então, quando você trabalha na clínica, é diferente da pesquisa. A pesquisa ela precisa reproduzir o ambiente de coleta, né, igual, né, em situações ou dias distintos. Precisa ter isso. Então, por isso, tem que levar em consideração toda essa questão. Mas, no momento que eu quero avaliar, por exemplo, dois joelhos, queixa-se de dor em um joelho ou de um problema qualquer no joelho. E eu vou fazer a termografia desses dois joelhos, considerando distância, considerando alguns cuidados básicos, eu posso fazer, mesmo que a temperatura não seja aquela temperatura ideal. Por exemplo, no laboratório, nós utilizamos entre 22 e 24 graus de temperatura. Mas se você está num local que está a 26 graus, isso não quer dizer que você não possa fazer. Você pode, porque você vai fazer uma avaliação comparativa apenas daquele momento. Tá? Você vai ter uma ideia daquilo naquele momento. Então, na clínica, você pode perfeitamente fazer isso. Né? Você pode transgredir um pouquinho, né, as recomendações que são dadas, porque essas recomendações são imperativas na parte de pesquisa. Mas é importante saber que a gente pode, sim, monitorar a temperatura de uma forma que vai trazer informações importantes e não precisa necessariamente estar dentro daquele checklist. Então, nós temos problemas, né, alterações patológicas que podem ser detectadas com a utilização da termografia. E hoje se utiliza mais os termos hiperradiantes e hiporradiantes, ou seja, é uma região hiperradiante ou uma região hiporradiante, ao invés de aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Quais são as situações em que a gente pode detectar uma hiperradiação? Na inflamação, né? O processo inflamatório, ele é um processo que aquece, né? Nós sabemos disso, calor, rubor. Então, todos os sinais clínicos do processo inflamatório, o edema, ele vai levar a uma hiperradiação.
a infecção também, só que numa magnitude maior. É possível, com a termografia, é possível, sim, com a termografia, você saber se tem apenas um processo inflamatório ou se tem um processo infeccioso. E isso implica em alguma coisa para o tratamento fisioterapêutico? Sim, implica. Porque se você tem um processo infeccioso e você faz um calor, por exemplo, você pode disseminar esse processo infeccioso. Se é apenas um processo inflamatório, você pode até, e se ele não é agudo, é um processo inflamatório, mas de subagudo para crônico, você pode ter benefícios de um processo de aquecimento. Mas se você tem uma infecção, não. Eu já tive essa situação na clínica, inclusive, né, de um paciente chegar com um processo de diferença de temperatura de cerca de 4 graus, e nós não fazermos uma termoterapia porque nós sabíamos que ali poderia existir uma infecção. E existia realmente. Depois, nós decidimos por fazer um resfriamento, uma crioterapia. Nós fizemos uma crioterapia, o paciente foi muito bem, ele teve um resultado muito bom, só que chegava no outro dia, ele chegava com um processo novamente semelhante ao que estava antes de ter feito a crioterapia. E aí encaminhamos, foi feita uma coleta de material, né? Ele estava com uma fístulazinha já e foi detectada a infecção. Então, é importante que a gente entenda essas situações que podem ser de ajuda, né, para o fisioterapeuta. Neoplasias também são situações em que pode ocorrer hiperradiação. Dor, a professora falou agora há pouco sobre dor, né? Mas veja bem, e se falou muito se fala ainda da utilização da termografia infravermelha na avaliação da dor. Só que a coisa não é tão simples assim. Vocês já viram, né? Pela aula de hoje, vocês viram que avaliar a dor não é tão simples. A origem da dor ela é diversificada, ela não é a mesma. Tá? Você pode ter dores de origens diferentes, que vão dar padrões termográficos diferentes. Então, você precisa entender isso. Por exemplo, se tem muito utilizado a termografia infravermelha para avaliar a síndrome da dor biofacial, né, a miotite de tensão, os trigger points, e uma revisão recente de Pai Filho, ele encontrou que não existe um padrão. Não existe um padrão que se possa dizer, olha, o trigger point ele vai ter um aumento de temperatura ou vai ter uma diminuição de temperatura. Não existe esse padrão. Tá? Pelo menos até agora não se chegou a um padrão termográfico para se avaliar e detectar um trigger point. Então, é importante que a gente entenda que esses processos, né, de desenvolvimento de análises, porque se tem se prendido muito a magnitude da temperatura, se é uma temperatura mais alta ou mais baixa. É isso que tem se prendido à análise termográfica. Calcular a média, mínima e máxima temperatura daquela ROI, daquela região objeto de interesse. E nós estamos vendo que só isso é insuficiente para trazer as informações que se precisa saber a respeito daquele processo patológico. Tá? Existem outras coisas envolvidas ali. Por exemplo, quando se avalia a fadiga com eletromiografia, não se avalia apenas a amplitude eletromiográfica, né? Quanto de amplitude eletromiográfica tinha no início e quanto tinha depois que o músculo estava fadigado. Da mesma forma, a temperatura, e aí se lançou mão na eletromiografia da análise de frequências. Né? Então, passa-se o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. E aí utiliza-se a frequência mediana para avaliar a fadiga muscular. A termografia está indo por esse caminho. Já existem alguns trabalhos mostrando em algumas situações. Então, eu acho que o caminho é por aí, é por tentar buscar novas alternativas de análise. Então, a estimulação simpática leva à hipertermia focal,
e ocorre uma hipotermia adjacente compensatória. Tá? Então, pode acontecer de você ter uma situação como nós vimos ainda há pouco, o reflexo viscerocutâneo, ele pode ter uma alteração simpática e isso levar a um padrão desse tipo. No caso das hiporradiantes, por exemplo, você pode ter uma isquemia, uma doença arterial, né, que leve a uma isquemia. Você pode ter outras alterações, não necessariamente uma doença arterial, mas outras alterações que possam levar a uma isquemia. Né? A síndrome simpático-reflexa mesmo, ela pode levar a isquemia. Né? Existem alterações, fenômeno de Reynolds, você tem uma diminuição de temperatura ao nível das extremidades da mão, e isso pode ser captado pela termografia. É uma situação de hiporradiantes, né? de processo hiporradiante. Um processo degenerativo, por exemplo, o paciente que tem uma artrose de joelho, por exemplo, de osteoartrite do joelho, pode, ao invés de você ter um aquecimento, você ter uma diminuição de temperatura. Né? Quando você compara com o joelho normal ou com a temperatura do joelho de pessoas normais. Disfunções do sistema nervoso autônomo, como falei, das síndromes simpático-reflexo, dor também, só que nesse caso, por inibição do simpático, que causa uma vasoconstricção e, consequentemente, uma hipotermia. Então, há necessidade não apenas de se dizer que há aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, mas há necessidade de se conhecer sobre o processo que está sendo avaliado, assim como todo exame. Né? Se fala muito naquela máxima que se diz a clínica é soberana. Então, quando você está examinando um paciente que tem dor, por exemplo, é preciso você conhecer, né? Isso já foi falado, todos os aspectos que podem interferir com essa dor. Então, conhecer todos esses aspectos, a localização, a possível origem dessa dor, que tipo, né? Se é inflamatório, se é... Porque, na realidade, os papers, os artigos que têm sido produzidos, eles têm dito que avaliam a dor, mas, na realidade, eles estão avaliando o processo causal da dor. Então, se eu tenho um processo inflamatório, a dor vai estar representada por uma hiperradiação. Se eu tenho um processo isquêmico, ela vai estar representada por uma hiporradiação. Então, vai depender desses aspectos a serem considerados. Bom, essas alterações dolorosas, seja de origem inflamatória, neurológica, vão liberar a substância P, chamada substância P, que vai ter uma produção e liberação de óxido nítrico, que causa vasodilatação e aumento da emissividade infravermelha, ou seja, você vai ter a hipertermia. Essa hipertermia, no dano do simpático, no foco traumatizado, ou na área de dor referida, vai novamente liberar óxido nítrico e, consequentemente, caracterizado ali. É importante falar aqui, por exemplo, tem esse autor, o Russman, ele publicou esse artigo há algum tempo já, e ele fala bastante, são 2 artigos que eu recomendo que seja lido, e aonde ele faz uma distinção dos diversos tipos de dor e da utilização da termografia, né, do manuseio dessa dor. E ele, basicamente, ele divide aí em 2 tipos de dor: a dor somática, quando os nervos aferentes somáticos sem distúrbios neurovasculares são afetados. Então, por exemplo, se você tem uma radiculopatia, né, seja por uma compressão, né, dessas raízes, por uma hernia discal, uma coisa desse tipo, você tem a ressonância magnética, a tomografia, o EMG, eles podem ser utilizados, eles vão basicamente observar
a afecção, né, o que está acontecendo naquele nível, em nível local, e a termografia ela vai obedecer um padrão dermatomal que vai estar relacionado com a distribuição dos nervos e raízes nervosas que estão em questão ali naquele momento. Então, e a dor, ela vai estar distribuída daquela forma. É uma distribuição chamada de dermatomal, pelos dermátomos. Agora, a dor neuropática ocorre por a disfunção simpática e que vai alterar a microcirculação, né? E vai ter uma distribuição dessa dor que se chama de padrão dermatomal na distribuição arterial, ou seja, vai se distribuir de acordo com a vascularização ali daquela região, tá? E não através de dermátomos. Ela, no início, pode ser hiperradiativa, né? Por conta da liberação de citocinas, mas que, com algumas semanas, essa temperatura diminui. Então, existem alterações que podem ocorrer, né, com características de dor somáticas e outras com dor neuropática. Por exemplo, existem alguns trabalhos já mostrando que as dores lombares, ou mesmo até radiculopatias, podem ser melhor avaliadas do ponto de vista da termografia, você termografando o pé do paciente, a região plantar. Né? Você fazendo um mapeamento da temperatura na região plantar, você vai ter uma indicação de que essa dor tem origem lá na coluna do paciente, né? Por problemas lombares ou relacionados naquela área. Por outro lado, um trigger point ele pode ter uma alteração neuropática. Ele pode gerar uma alteração neuropática, principalmente quando você tem aquela chamada dor à distância. Né? E também é importante a gente entender que o trigger point ele não é necessariamente a origem do problema. Ele pode ser secundário a um problema visceral. Você pode ter uma alteração visceral que gera aquela contração muscular, né, que a gente viu lá no reflexo, e ali vai ter um link, né, um link com uma dor neuropática. Tá? Então, é preciso que a gente consiga distinguir isso daí para poder interpretar adequadamente o que a termografia está te dando. Porque muita gente diz, olha, eu fiz, o meu paciente tem trigger point, eu fiz e não encontrei nada, não tem uma diferença, não tem uma assimetria. É preciso estudar melhor a origem dessa dor, né? Estudar todos os fatores que estão contribuindo com aquela dor. Bom, aí a gente cai naquela história da assimetria termal. E o que é uma assimetria termal? Quanto se deve considerar para dizer que é patológico? Ou seja, eu avalio, veja, aqui a gente tem dois joelhos, um com um aspecto completamente de hiperradiação e um outro joelho com aspecto de hiporradiação. Qual o aspecto normal do joelho? O aspecto normal do joelho é o aspecto de hiporradiação. Quando você avalia, do ponto de vista da termografia, um joelho normal, ele se apresenta assim. Né? A região ali da patela, ela apresenta ou aparenta mais fria do que a outra região. Quando você tem uma hiperradiação, provavelmente tem um processo inflamatório envolvido. Também, se eu tenho uma degeneração da articulação, eu posso ter uma hiporradiação também. E aí é importante a gente entender quanto é considerado patológico. E aí eu digo para vocês o seguinte, eu não vi, até hoje, nenhum trabalho sério utilizando exames comparativos padrão ouro que diz que inflamatório simples você tem entre meio grau e 1 grau, digamos.
Quando eu tenho um processo infeccioso, existe. Eu vou mostrar para vocês que existem alguns trabalhos, tá? Existem alguns trabalhos, mas apenas com avaliação clínica, né? Apenas com avaliação clínica. Não tem um comparativo padrão ouro, né? Para que a gente possa dizer, não, realmente isso acontece. Mas existem trabalhos mostrando isso, diferenças entre inflamação, infecção, isso existe, tá? Agora, o quanto eu posso dizer que é anormal? Por exemplo, Gomes Carmona, em 2020, ele utilizou essa faixa aí, de cerca de 0,5 graus, como sendo a temperatura em que você deve ter alerta, né? Você deve estar alerta para a alteração de temperatura, de simetria, né? Uma alteração de simetria de cerca de 0,5 graus. Já Hildebrand, em 2010, dizia que era 0,7. Vardasca, Cileiro também já tem artigo sobre isso, ele colocou 0,25 graus, ou seja, a partir de 0,3, talvez, você já teria uma alteração considerada não normal de temperatura, né? E assim sucessivamente. Então, eu penso o seguinte, eu utilizo, e eu utilizo basicamente esse 0,5, para mim é o ponto, meu ponto de corte é o 0,5, ou seja, abaixo disso, eu considero dentro do padrão de normalidade, a maioria dos artigos vão nessa direção, mas assim, a gente ainda precisa de um estudo definitivo para dizer o que é alteração patológica e dizer o grau de gravidade dessa alteração, tá? E relacionar essa alteração, talvez, com um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, aonde se mais utiliza a termografia, ou se já utilizou a termografia, é no câncer de mama. Logo que se começou a utilizar a termografia em câncer de mama, houve uma expectativa muito grande, justamente pelo seguinte, porque quando você tem um tumor na sua origem, no início, né, esse tumor ele não é detectável por exames de imagem, nem pela mamografia, nem pela ultrassonografia. Entretanto, já existe ali uma diferença, uma alteração de metabolismo. Já existe as células cancerígenas, elas já estão se multiplicando ali e já estão determinando uma alteração de temperatura. Então, o que se teve de expectativa em relação a isso foi muito grande. Só que aí tem outros fatores que interferem. Tem a camada de gordura da pele, né? Que é diferente entre as pessoas, né? E isso pode atenuar a radiação, pode fazer com que você não consiga detectar aqueles pontos de calor, chamados hotspots, né? E são fatores que precisam ser considerados quando você pretende que essa técnica venha a estabelecer diagnóstico. Na realidade, hoje, a termografia não estabelece diagnóstico, ela é auxiliar no diagnóstico, assim como outros exames de imagem também, né? E é preciso levar isso em consideração. Bom, eu falei aqui a respeito de temperatura e infecção e inflamação, por exemplo, e aqui eu tenho um trabalho, né, que foi publicado em 2013, onde a temperatura da superfície da pele ela foi medida para observar infecção em tecidos moles, infecção em tecidos moles. E os sujeitos foram avaliados em um dia, no dia inicial, ou seja, no dia que eles chegaram ao hospital, e no último dia. E eles foram submetidos a um tratamento por antibiótico terapia. Então, o membro afetado, no primeiro dia, por exemplo,
ele apresentava 34,4 graus de temperatura e no último dia 32 graus de temperatura, né? Então, foram vários sujeitos, né? E observou-se que isso era uma diferença significativa. É importante considerar aqui a diferença em relação ao membro não afetado. O membro não afetado, ele apresentava, por exemplo, 30,9. O membro não afetado e o membro afetado apresentava 34,4. Isso aqui dá uma diferença de 3,5, se eu não me engano. Uma diferença de cerca de 3,5, 3 graus e meio. Veja que a infecção, ela sempre dá uma diferença de temperatura muito além de 2 graus. Muito além de 2 graus. Geralmente maior do que 3 graus. Tá? Nós temos também a diferença entre o membro afetado e o não afetado, que é aqui de 3,5 graus. E no último dia, apesar de o sujeito ter tido alta, ele ainda apresentava uma diferença de temperatura de 2,1 graus, depois do esquema de antibióticos. É importante entender também nessa tabelinha aqui que os batimentos, né, cardíacos, eles tiveram também uma alteração, eles diminuíram quando o sujeito chegou no primeiro dia, no auge da infecção. Ele tinha 78,7, saiu com 72,7. Então, existe uma relação, né, entre a temperatura e os batimentos cardíacos. Porém, a temperatura central, a temperatura corporal central, ela não se alterou muito. Ela chegou a 36,4 e o sujeito saiu com uma temperatura de 36, uma diferença de 0,4, apesar de ser uma diferença significativa, mas não é de uma amplitude tão grande, né? Nós sabemos que as infecções localizadas, elas alteram um pouco a temperatura central. Então, esse é um trabalho que mostra um processo infeccioso sendo tratado por antibioterapia, a temperatura estando maior do que no membro afetado, geralmente 3,5 graus, e com o esquema, ela diminuindo para cerca de 2,1. Aqui, utilizando-se a termografia para avaliar a temperatura de feridas. E, especificamente, feridas em que não se detectou processo inflamatório, ou seja, essa ferida era a ferida controle, feridas que não foi detectado o processo inflamatório, está aqui, ó, a temperatura era essa. No leito da ferida e na periferia da ferida. Então, veja que a diferença de temperatura do leito para uma região da pele saudável era de 1,2 graus. E a periferia da ferida também, de 1,2 graus, tendo como referência a pele saudável. Já no processo inflamatório, isso passou para 2,2 graus no leito da ferida e 2,3 graus na periferia. Quando se trata de infecção, olha o que acontece. 5 graus no leito da ferida e 4,9 na periferia. Após a infecção, essas temperaturas voltaram aqui para o normal, 0,8, 1,4 graus. Então, essa é uma forma de avaliar se você está lidando com um processo inflamatório ou se está lidando com um processo infeccioso. Tá? Importante dizer, 3 casos clínicos foram analisados nessa amostra aqui. Os outros eram controle. Tá? Então, é importante a gente considerar. Pode utilizar? Mas falta ainda uma evidência mais robusta para que a gente possa dizer que isso realmente acontece.
Eu posso dizer a vocês que, na prática clínica, isso é verdade. Né? O que eu tenho observado na prática clínica leva a crer que isso é desta forma. Por exemplo, aqui eu tenho uma lesão de ligamento, uma lesão de ligamento cruzado anterior. E se eu pegar a temperatura máxima, eu tenho cerca de 33 na região do joelho, do joelho, do joelho afetado, temperatura máxima. E a mesma coisa no joelho contralateral, se eu for usar a temperatura máxima, tá? Agora, se eu uso a temperatura média, veja que aqui eu vou ter muito mais temperatura sendo medida, né? Porque todos esses pixels aqui são considerados na média da temperatura. Enquanto que a máxima, ele vai pegar o pixel que tiver a máxima temperatura. Então, pode ser um pixelzinho aqui, ó, que foi pego aqui nessa região. Então, que deu uma temperatura quase igual, a temperatura máxima quase igual. Só que, na média, a temperatura máxima aqui foi muito maior, né? Foi uma temperatura de 30 e 30 e 31,5 e 30, né? 31,5 e 30. Ou seja, eu tenho 1,5 grau de diferença de temperatura na média em uma lesão ligamentar. Veja, aí eu não tenho um processo infeccioso, eu tenho um processo inflamatório, tá? Então, é possível se fazer essa distinção. Esse outro caso, eu não sei, eu acho que não sei se o Diego conheceu esse paciente. Talvez lá na clínica ele tenha conhecido. É um paciente que ele já se trata conosco desde 2019. 2019, né? É, ele tem um processo infeccioso. Ele tinha, né, um processo infeccioso. Só que até se detectar, Diego, a infecção demorou quase 1 ano e tanto. Ele começou com esse joelho muito inchado, e aí eu fiz essa termografia aqui. Essa termografia está dando 4 graus de diferença. E eu disse na época, olha, você tem uma infecção nesse joelho. Você tem uma infecção. Não, mas eu vou no médico, o médico fez punção, mandou fazer a análise, não deu nenhuma bactéria, não deu nada. E isso aconteceu várias vezes. E o médico também desconfiava que ele tinha, porque achava que era um foco dentário, mandou arrancar os dentes do paciente, tudo. Ele arrancou um bocado de dente, extraiu, né? E isso terminou em 2021, foi que, durante eles fizeram a cirurgia, fizeram a lavagem da articulação e tudo, que era uma artrite séptica, e se fazia o exame e foi feito em vários laboratórios, não apenas no laboratório do hospital, que foi o Hospital do Trauma, mas foi feito em laboratórios particulares e não se conseguia identificar a bactéria. E finalmente conseguiu-se identificar a bactéria e foi quando foi feito um diagnóstico de artrite séptica nesse paciente. Então, era um paciente que a gente tratava, ele fez, por exemplo, infiltração, ele fazia infiltração, aí dava uma melhorada, a gente tratava, ele andava, andava sem auxílio de muletas nem nada. Hoje em dia, ele está com uma limitação muito grande, ele fez 5 cirurgias nesse joelho, né? E tem uma limitação, está com o joelho em semi-flexão, bastante doloroso, mas não tem mais infecção. Né? Já faz, eu acho, mais de 6 meses que não aparenta infecção. E nós estamos tentando tratar das sequelas, né, que tudo isso causou. Mas o que eu quero pontuar aqui é justamente isso, que a termografia mostrou a diferença de temperatura que era compatível com o processo infeccioso. Falando. Exatamente, exatamente. E isso também ocorre, vou mostrar outro caso aqui. Bom, isso aqui não, é outra coisa que eu vou mostrar, mas aqui eu estou só mostrando para vocês o seguinte: você vê, isso aí é um atleta de futebol,
de primeira divisão, aspecto termográfico. O que é isso? É vasos. São vasos que estão aqui na panturrilha dele. E quem faz a avaliação termográfica, ele tem varizes, né? Quando você faz exercício, elas ficam mais, né, engurgitadas. E aí tem esse aspecto na termografia. Então, quem não conhece pode dizer, não, isso... E se você comparar, por exemplo, a região poplítea de um lado com a do outro, você vai pensar que ele tem uma alteração específica aí. E ele não tem, ele não sente nada, ele tem uma alteração vascular mesmo, né? É possível que no futuro essa alteração vascular dele venha a causar algum problema, mas no momento, pelo menos, não existe. Mas tem uma alteração bastante visível aí, do ponto de vista qualitativo. Aqui, para avaliar, por exemplo, tendão. Então, qual é o padrão normal do tendão? O padrão normal do tendão é esse, ó. Temperatura menor, temperaturas inferiores à circunvizinhança. Quando você tem temperaturas altas no tendão, você pode ter um processo de tendinite ou uma tendinopatia, né? Aqui, avaliando-se kinésio tape, né? A forma de se utilizar a termografia na fisioterapia. Só que aqui não, a conclusão não é muito óbvia, né? Então, se utilizou a convolução, que seriam essas dobrazinhas, né, na bandagem, e uma bandagem completamente sem convolução. E os resultados foram muito semelhantes, né? O sujeito começava com uma temperatura em torno de 34,7, 34,8 e terminou com 34,4, e isso foi significativo do ponto de vista estatístico. E os dois casos foram significativos do ponto de vista estatístico e tiveram mais ou menos o mesmo padrão. Agora, o que se deve levar em consideração quando se avalia uma coisa desse tipo? Você está pondo aí uma bandagem que ela vai mascarar a temperatura dessa área. A tendência é realmente diminuir. Você está com a bandagem tirando a temperatura daquela região, né? Por condução, você está tirando temperatura. Então, na minha opinião, esse estudo ele não tem uma validade científica né, que possa trazer base para a gente estudar o kinésio tape. Aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. O que é que acontece numa queimadura? Né? Então, a gente sabe que pacientes são queimados, chegam no hospital e há necessidade de se tomar uma decisão. É para se fazer um desbridamento ou não? Né? A queimadura, ela é profunda ou ela é... Então, normalmente existem critérios clínicos para se tomar essa decisão, desbridar ou não desbridar. E nesse artigo aqui, a gente consegue ver o seguinte: essas imagens, essas três primeiras imagens aqui em cima, são do dia inicial, do primeiro dia que o paciente chegou com a queimadura, e ele apresentava essa imagem termográfica. No segundo dia, ele apresentava esse padrão termográfico. O que é que se consegue observar daqui para cá? Né? Considerando que o mais vermelho é mais quente e tal, o mais verde é mais frio. Então, observou-se que esse paciente aqui teve um aumento de temperatura de um dia para o outro. Ora, se ele tem um aumento de temperatura, qual seria a conclusão em relação à profundidade da queimadura? É uma queimadura superficial ou é uma queimadura profunda? Esses pacientes eles eram avaliados por cirurgiões plásticos clinicamente, e quando, através dos critérios clínicos, ele achava que seria necessário desbridar, ele fazia o desbridamento. Quando não esperava, e se cicatrizasse em 21 dias,
eles consideravam que a queimadura era superficial. Então, utilizando esse critério e utilizando a termografia, observou-se o seguinte, que quando existia um aumento de temperatura do dia 1 para o dia 2, a queimadura era superficial, era considerada superficial. Quando havia uma diminuição de temperatura entre o dia 1, o dia que ele chegou, e o segundo dia, uma diminuição de temperatura, a queimadura era considerada profunda e era indicado o desbrindamento. Quando se fez a avaliação dos dois métodos, verificou-se que o método da termografia era muito mais sensível do que a análise clínica feita pelos cirurgiões plásticos. Então, é um método muito mais seguro, né? Ele evita cirurgias desnecessárias, ou seja, se você faz esse tipo de procedimento e você chega à conclusão que não é uma queimadura profunda, que não precisa de desbridamento, você evitou uma cirurgia, evitou gastos, evitou riscos para o paciente, tá? Portanto, é uma utilização muito interessante. Né? Assim como na área de dermatofuncional, isso pode ser utilizado. Quando você está fazendo tratamento, né? Utilizando os recursos da dermatofuncional para tratar a inflamação ou para tratar mesmo processo que tem infecção, você tem condição de, com a termografia, saber se esse processo está sendo resolvido ou não. Bom, aqui a utilização da termografia para avaliar um paciente que foi submetido a uma técnica de osteopatia, desculpa. De osteopatia, que um problema a nível dorsal, dorso lombar, e foi submetido a técnicas de osteopatia, e foi avaliado 5 dias depois da aplicação da técnica de osteopatia. Aqui a gente consegue observar os focos de hiperradiação que desapareceram, né, em boa parte, né, ficando apenas a região da coluna mesmo, né, com uma região mais quente, que normalmente né, a coluna normalmente é uma região mais quente, mas essa região paravertebral aqui, ela desapareceu completamente. Mas isso é o quê? Estudo de caso. Isso é um estudo de caso. Aqui é um trabalho que foi desenvolvido aqui na UFPB, o professor Eleodoro orientou e eu participei também desse trabalho, e um aluno, o Jader, assim como a Emanuele, foram os alunos que desenvolveram esse trabalho. Então, esses pacientes foram divididos em 3 grupos, foram 3 grupos, onde foi utilizada estabilização segmentar, técnica de estabilização segmentar, eles tinham lombalgia, técnica de terapia manual e a associação entre as duas. O resultado foi que não houve diferença de temperatura entre o pré e o pós-tratamento, assim como não houve diferença entre os grupos. Entretanto, houve uma diminuição da dor avaliada por meio da escala visual analógica, pela EVA. Tá? Então, um caso, aqui utilizando uma pantala cinza, né? uma paleta cinza, que a gente chama, e mostra que não se conseguiu verificar a diferença de temperatura. E aí é onde eu digo o seguinte, que simplesmente amplitude térmica não deve ser um único indicador. A temperatura tem outros indicadores, a distribuição de temperatura, por exemplo. Quando você pega uma área e você verifica como é que se distribuem as maiores temperaturas e tal. Então, isso precisa ser trazido para a análise termográfica, assim como as frequências termorregulatórias que vão ocorrer ali naquele lugar. Esse trabalho foi um trabalho realizado por uma aluna minha, e onde se avaliou a dor
após exercício intenso. Foi feito um grupo aeróbico, o exercício era aeróbico, na esteira, corrida na esteira. O segundo grupo, o G2, era um exercício pliométrico, ou seja, era salto, era o squat jump. No G3 era salto, só que depois dos saltos ele fez a crioterapia, ele utilizou a crioimersão, ficou imerso, os membros imersos em temperatura a 15 graus Celsius, e o grupo controle ele não fez exercício, simplesmente foi avaliado nos mesmos tempos. O que aconteceu é que a temperatura diminuiu nos grupos experimentais, principalmente no grupo G2, no pós-exercício imediato, e recuperou-se 10 minutos após, exceto no G3, que fez a crioimersão. Tá? O objetivo dessa crioimersão era ver se ela conseguia atenuar, né, o dano muscular, né? Porque esse exercício ele causa um dano muscular, né? Ele causa uma dor muscular retardada. E por isso nós medimos também a força desses sujeitos. A força diminuiu no G2 e se recuperou em 48 horas no G2. Só que no G3, que utilizou a crioimersão, ele recuperou em 24 horas. Ou seja, a crioimersão foi capaz de melhorar o tempo de recuperação, né, do dano que provavelmente ocorreu naquela região, certo? Porque a força retornou a seus níveis normais em 24 horas, enquanto que no outro grupo que não fez crioimersão, durou 48 horas. A dor aumentou no G2, com pico em 48 horas, enquanto que no G3 houve uma prevenção da dor. 24 horas ele já tinha retornado aos níveis normais. Então, mais um tipo de estimulação. Nós fizemos também aqui no laboratório a avaliação da temperatura durante o alongamento. Esse foi um outro aluno meu que fez esse trabalho e que representou o quê? A gente colocava o sujeito em alongamento durante um determinado período de tempo e ficamos fazendo termografias a cada 1 minuto, se eu não me engano. Ele ficou lá em alongamento. E o que foi que aconteceu? Nós observamos que houve um aumento de temperatura ao longo do tempo. Pelas imagens aqui você consegue ver, né, que a temperatura, a imagem ela vai se tornando mais vermelha, né, o que indica um aumento de temperatura. Ou seja, o alongamento estático, ele produziu um aumento de temperatura. E isso é importante e veio para nós a ideia de fazer isso daí, porque quando você faz quando você pega um material não biológico, evidentemente, e exerce uma força sobre ele até o ponto de romper e faz uma avaliação termográfica, um pouquinho antes de romper esse material, você tem um aumento brutal da temperatura na região que vai ser rompida. Tá? E então a ideia era verificar se esse alongamento prolongado ele levava a um estresse do material, no caso aqui o músculo, né, que pudesse indicar que ele estava em sofrimento. E na realidade indica, né, indica que o alongamento leva a um aumento de temperatura, portanto a um estresse das fibras musculares do sujeito. Isso daí você pode usar essa informação para várias coisas, para diminuir a força de alongamento, para tentar verificar e utilizando outros recursos, né? Como existe a crioflexibilidade, né? Existe a crioflexibilidade, se você consegue diminuir essa temperatura. A gente também entende que o alongamento ele pode fazer parte de um processo de aquecimento. Na realidade, ele faz parte, né? Os protocolos de aquecimento para o atleta entrar em atividade incluem alongamentos, né? Os alongamentos balísticos. E esses alongamentos balísticos promovem esse aquecimento do músculo que nós estamos verificando aqui.
Bom, utilização de dry needling e compressão isquêmica no tríceps, no trigger points, em tríceps sural de triatletas, que foi feita à medida do limiar de pressão e termografia. E não foi observada diferença significativa de temperatura e do limiar de dor-pressão pré e pós-tratamento. Isso pré e pós-tratamento, tá? Como falei para vocês, nós estamos fazendo um trabalho onde a gente monitora todo o processo, não apenas pré e pós. A temperatura dos TPs era igual à mesma área contralateral, ou seja, se avaliou a área contralateral também. Então, pode ajudar a nortear o tratamento fisioterapêutico? Os chamados procedimentos termoguiados, eles são realmente termoguiados? A gente pode utilizar a termografia para guiar os nossos procedimentos? Bom, aqui a gente já mostrou que sim, né? Por exemplo, esse último estudo aqui do alongamento mostra, né, o quanto a gente pode tirar de informações ali durante o procedimento. A tomada de decisão terapêutica. Você pode utilizar a termografia para dizer o meu atleta está recuperado, ele pode retornar à prática esportiva? Você pode usar isso? Na minha opinião, sim. Tá? Apesar de que esses processos todos ainda estão. Qual o comportamento da temperatura pós-procedimento, no caso de LCA, por exemplo, né, de pacientes que fizeram reconstrução de LCA? A temperatura pode ser critério para alta, isso foi que eu expliquei ainda há pouco. Então, nós fizemos um trabalho com pacientes isso é um trabalho de PIBIC, pacientes que tinham sofrido lesões do tornozelo, tá? Lesões de tornozelo, e eles, na fase 1, a temperatura, era considerado fase aguda se a temperatura era menor do que 2 graus. Era maior do que 2 graus, desculpa. As características da evolução para a fase 2, ou seja, ele chegava nessa fase aguda se a temperatura, ele era classificado como fase aguda se a temperatura era maior do que 2 graus. E quando a temperatura estava entre 1 e 2 graus, ele ia para a fase 2, que era uma fase subaguda. Aí também tinham outros indicadores, como diminuição do edema entre 20% a 50%, escala EVA de 3 a 6, variação de ADM de 20% a 50%. Tudo isso foi medido. Nós fazíamos volumetria para ver o edema, nós aplicávamos a escala EVA, fazíamos a agoniometria para verificar tudo isso. Para a fase 3, ele iria evoluir para a fase 3 se houvesse uma diferença de temperatura que estivesse situada entre 0,5 e 0,9 graus entre os membros. Diminuição do edema entre 20% a 50% em relação à fase anterior, escala EVA de 0 a 2, variação de amplitude entre 30% e 50%, e não necessitar o uso de dispositivo auxiliar de marcha. Para a alta, nós consideramos que esse paciente deveria ter uma temperatura, uma diferença de temperatura entre um membro e o outro, de 0,5 grau, menor que 0,5 grau. Tá? Lembra que aquele ponto de corte que a gente utilizou foi 0,5 grau. Tá? Então, ele tinha que ter uma diferença menor que 0,5 grau. Diminuição do edema, 90% a 100%, escala EVA de 0, ADM funcional normal, grau de função muscular normal, e atividade de sobrecarga total com corrida e salto sem dor. E foi assim que nós fizemos. Isso aqui eram as termografias, né? As pistas que nós utilizávamos. E aqui um gráfico mostrando como se comportou. Foram 10 pacientes. E mostrando como eles se comportaram. Veja que o T1 em azul era a fase aguda, ou seja, a máxima temperatura que eles tinham. A primeira avaliação. Então, a primeira avaliação sempre teve uma temperatura maior. Numa segunda avaliação, a temperatura diminui. Na terceira avaliação,
continuou diminuindo, em alguns casos continuou a mesma temperatura da fase 2, mas sempre diminuindo. Aqui um pouco maior, aqui diminuiu, aqui igual, aqui diminuiu e aqui diminuiu. E na fase 4, aqui é que eu quero me prender um pouco mais. Na fase 4, veja, a temperatura era menos do que meio, sempre menor do que meio grau. Sempre menor do que meio grau. O que diz o quê? Que esse critério de alta, e que correspondeu com todas aqueles outros fatores, né? Amplitude de movimento, força, dor, ele correspondeu a um nível que era compatível com a alta do paciente, ou seja, um paciente que poderia retornar à prática esportiva. Isso utilizando a temperatura como critério. Esse trabalho está em fase ainda de escrita do artigo. Aqui, e aqui já estou acabando, viu, Diego? É um trabalho que foi feito em Portugal, pessoal lá do Ricardo Vardasca, e eles pegaram pacientes que chegavam, né, a um serviço de emergência, que tinham lesões do tornozelo. Os pacientes tinham lesões do tornozelo e chegavam a esse serviço de emergência. E o que foi que eles fizeram? Esses pacientes eram submetidos à avaliação por ultrassom, né, ultrassonografia do tornozelo, e era feita a termografia também. E, de acordo com o grau, eles classificaram em grau 1, grau 2 e grau 3. No grau 1, eles verificaram que a temperatura do pé afetado, pé e tornozelo afetado, era sempre menor do que o lado sadio. A temperatura era sempre menor do que a temperatura do lado sadio. E mesmo nos graus 2, isso também aconteceu. Apesar de que a temperatura era maior do que no grau 1. E no grau 3, a temperatura era maior, um pouco maior do que do membro afetado, do membro não afetado. Diferenças de temperatura bem variáveis, né, dependendo da ROI que foi utilizada. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: no nosso trabalho, nós sempre tivemos o membro afetado com temperatura superior, no nosso trabalho. Mas o que aconteceu? Aqui eles pegaram os sujeitos que tinham torcido o tornozelo há pelo menos, no máximo, 6, 8 horas. Os caras torceram o tornozelo e foram para o hospital. E uma coisa importante, 84% dos sujeitos nessa amostra aqui fizeram crioterapia antes de ir para o hospital. E aí isso altera o padrão termográfico, né? Fez com que houvesse uma bagunça geral no padrão termográfico do paciente. É claro que um processo inflamatório se instalou, mas que à medida em que o paciente não pisa, veja, ele está num quadro agudo onde ele não está colocando carga naquele membro, e ele ainda fez crioterapia. Então, há uma tendência do membro afetado ter uma temperatura menor do que o membro sadio contralateral. Veja aqui uma diferença entre os dois trabalhos. E nós fizemos um segmento ao longo de todo um tratamento. Foi diferente disso aqui. Muito obrigado. Eu espero que a gente tenha passado algumas informações, né, a respeito dos caminhos que a gente pensa que possam ser trilhados no futuro para que a termografia venha a ser realmente uma ferramenta efetiva, né, que tenha uma praticidade, que tenha um auxílio para a tomada de decisões do fisioterapeuta, tanto na avaliação quanto no tratamento de seus pacientes. Mas muita coisa, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte para que isso chegue. Obrigado, Jamaci, pela palestra. Foi para mim muito esclarecedor e tudo que você tem colocado. Eu tenho Letícia aqui com a aluna nossa lá, tá ansiosa para ir para o laboratório, conhecer o laboratório. Acredito que muita gente está
deve estar ansioso conhecer, né, na prática, ver essa questão da estação de temperatura lá, né, como é que é feito e tal. O pessoal aqui agradecendo. E se o pessoal pode mandar uma pergunta, eu acho que dá para responder algumas perguntas, né, professor? Sim. E, assim, praticamente eu já tive contato, eu só tive contato com a termografia ali, junto com o senhor na clínica escola, né? E realmente eu lembro de alguns casos, um que me lembrou muito foi um paciente com a síndrome de Sudeck lá, né, com a distrofia simpático reflexa, aquele quadro de perda funcional, edema, e a gente quando ia esperar, ia lá na pele, a pele fria, né, pele, um quadro vasomotor totalmente diferente do que a gente poderia esperar, e a avaliação termográfica deu uma percepção diferente e a tomada de decisão, como o senhor falou, realmente né, diferente de outras circunstâncias que talvez se a gente não tivesse o recurso. E eu me lembro dessa questão não sei se foi o mesmo, mas eu lembro de uma situação que a gente desconfiou de uma osteomielite, né, encaminhou esse paciente, né, já pela avaliação. Mas eu queria já aproveitar aqui para perguntar também, porque assim, a gente hoje tem a termografia podendo muito acessível, né, para a gente no celular, facilidade e tal. Você colocou aí de forma muito clara toda a preocupação criteriosa, não só na tomada, mas na interpretação, né? Mas alguns outros fatores também mudam, né? Às vezes o posicionamento da câmera, a direção, a distância, né? Algumas coisas assim que são teoricamente simples, elas também mudam nessa perspectiva, né, João? Assim. Sim, Diego, mesmo quando você fazendo um acompanhamento clínico do seu paciente, é importante que você tenha o cuidado em manter esses fatores controlados, né? Distância, né? Por exemplo, se eu faço hoje uma medida de assimetria, né? A diferença de temperatura entre um membro e outro, e eu adoto 1 metro de distância para a região a ser termografada, e daqui a 2 dias eu quero ver se a diferença de temperatura diminuiu ou aumentou. E aí eu vou fazer com 2 metros de distância, não vou fazer com 2 metros de distância, que eu quero ver também o joelho. E aí você alterou a distância, você pode alterar a temperatura com isso. Certo? Então é importante, mesmo fazendo clinicamente, fazendo uma observação clínica, a utilização da termo para te ajudar na tomada de decisões, você deve adotar os critérios. Temperatura também, se você vai comparar um dia com o outro, a temperatura tem que estar mais ou menos igual. Então, se eu avaliei uma temperatura de 24 graus hoje e na semana que vem o ar-condicionado está desligado, a temperatura está 30, então vai dar diferença de temperatura, tá? Então é importante a gente ter cuidado ainda com os fatores que podem alterar a coleta de dados, mesmo na avaliação clínica. Perfeito. O Tássio, ele está perguntando aqui, né? Está lançando a seguinte questão: devido ao custo, né? Relativamente elevado, dependendo do equipamento que vai comprar, se depois para manutenção, né? Para o uso da tecnologia com o tempo tem mais custos, como essa questão do adquirir e depois estar usando, como é a questão de custo, essa relação? Beleza. Eu acho que, assim, talvez o Tássio esteja pensando em adquirir uma câmera que é acoplável ao smartphone, digamos assim. Eu vou dizer as duas. A câmera acoplável ao smartphone, praticamente ela não tem manutenção nenhuma, tá? A não ser você ter cuidado de guardar direito, não deixar cair, né, sofrer quedas e tal. A que a gente teve lá no laboratório, nós havíamos comprado uma, ela durou cerca de uns 3 anos, mais ou menos, até que a bateria dela deu PT, como se diz, né? E aí eu até conversei com o pessoal lá da Ciência Técnica, não vale a pena, não vale a pena, talvez é melhor você comprar um outro. Ou seja, é a mesma coisa de celular, né? Com o tempo a bateria ela vai se Iniciar. degradando, né? Ela vai se degradando e chega ao ponto que ela vai realmente ter perda total. E não me foi oferecido uma assistência para isso, né? Então, para esse tipo de coisa. A câmera que a gente utiliza para pesquisa, que é uma câmera maior, né, mais coisa, ela tem bateria, ela tem mais de uma bateria,
A bateria é recarregável, é diferente daquela bateriazinha daquela que é acopla do smartphone, né? E assim, o cuidado é necessário, né, para você não causar danos ao equipamento. E a única coisa que nós fizemos foi fazer uma calibração. Até agora nós estamos com a câmera, eu acho que já tem 10 anos, aquela que eu adquiri, ela tem 10 anos. Deixa eu ver, foi 2000 e... 10 anos, exatamente. Mandamos para a FLIR para fazer calibração, para ver se o que ela estava medindo era aquilo que a gente estava medindo realmente. E, basicamente, no caso dessa câmera aí, o custo foi em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 para fazer esse serviço de calibração. Mas aí é uma câmera que custa R$ 50.000. Agora, a câmera E só foi preciso, em 10 anos, uma vez fazer isso. Tá? Então, eu acho que a manutenção é bastante tranquila, né? Não tem custos excessivos. Não. Perfeito. Se alguém tiver mais perguntas, lança no chat. Passa a palavra aí para Danilo. Sim. Queria agradecer a sua participação, professor, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom ouvir um expert na área da termografia. Para mim é novo, eu nunca vi pessoalmente assim a avaliação, mas eu fiquei bem entusiasmado assim pela sensibilidade, né, e pela também essa sensibilidade de detectar diferentes doenças, né, diferentes patologias. Então foi bem legal. E geralmente assim esses aparelhos eles são importados ou tem aparelho assim nacional que dá para comprar por aqui? Olha, a maioria tem representação aqui no Brasil, né? Mas são importados. Pelo menos os que nós utilizamos, que são da FLIR, eles são produzidos fora do Brasil. Eu acho que não tem fabricante aqui no Brasil, não. Mas tem representantes. Representantes tem, no Brasil todo tem representantes dessas empresas. Tá joia. Acho que por isso que o custo é um pouquinho elevado, né? Acho que por conta... O custo é elevado por causa disso. O custo de aquisição não é barato, né? Dessas câmeras mais sofisticadas e com maior qualidade de imagem, né? Nós adquirimos uma outra, nós temos duas dessas, mas com melhor qualidade, né? Nós adquirimos uma outra esse ano. Chegou, faz 2 meses que chegou, está lá no laboratório. Então, é uma câmera muito boa e a gente consegue fazer filmagem infravermelha, consegue fazer muita coisa com ela. Que legal. O Tássio perguntou aqui ainda se as imagens, né, os dados da câmera é muito pesado, ocupa muita memória, como é? Não, levíssimo, levíssimo. Você consegue... A gente fez filmagens de o quê? Durante, por exemplo, o dry needling, nós filmamos o procedimento todo durante 15 minutos, mais ou menos, para cada paciente. Foram 36 pacientes e a gente consegue tranquilamente passar. As filmagens ficam um pouquinho pesadas, mas a termografia em si é bem pouquinho. Uma imagem termográfica sei lá, 10K, 20K. Muito capaz. O pessoal falando aqui que não conhecia, né? É novo para muita gente. Muita coisa que você falou, professor João Maci, novo para mim também, né? Então, foi um momento de aprendizado muito, muito bacana. João Maci, eu vou pedir para você parar a projeção da tela para a gente poder fazer uma foto aqui com todo mundo, se o pessoal puder. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print da tela. Ainda dá tempo de perguntar uma coisinha ou outra antes do happy hour, né? Hoje é sexta-feira, né? E tá praticamente a mesma quantidade de pessoas que estavam no início de hoje à tarde. O pessoal é interessado, né? Mostrando interesse de aprender um pouco mais. Plena sexta-feira. E aí, alguém vai abrir a câmera para a gente tirar a foto aqui, para pelo menos registrar? Os heróis da resistência, né? Mas ficou praticamente todo mundo, João, assim. A gente começou com 50, tá com 43 aqui, então... Pessoal, realmente... Esse projeto vai se estender, Diego? Vai ter uma outra edição em novembro,
né? A gente vai, já para dar um spoiler, a gente vai falar sobre terapia por ondas de choque, LED e ultrassonografia cinesiológica. Tem mais uma que a gente não costuma ver muito, né? Aham. Vamos lá Vai fazer. ser quando? Próxima semana? Não, vai ser em novembro. Ah, novembro. Vou divulgar com antecedência também. Fazer a foto aqui. Jamaci, o pessoal, todos que estão aqui, muito obrigado. Jamaci, muito obrigado por sua disponibilidade, né, por estar aqui compartilhando seu conhecimento. Os alunos que toparam estar aqui também. E eu acho que a gente vai finalizando, deixar o Danilo aí com a palavra final aí também, para outra oportunidade a gente estar aqui de novo. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo. Acho que foi um sucesso, né? Esse primeiro módulo aí, dessa primeira rodada, né? E espero que vocês participem também das próximas palestras que a gente vai dar. Joia, obrigado, viu, pessoal? Você dá uma palavra, Jamaci? Palavra também? Não, eu queria só parabenizar vocês, né? Porque é uma iniciativa legal, acho que envolvendo o pessoal da graduação e outras pessoas né, de fora da universidade que queiram participar. Acho muito interessante para movimentar, né? A gente movimentar a fisiociência, né, Diego? Eu tava falando com o Danilo aqui no início, de repente a gente já é um aquecimento para um outro Concif, hein? Quem sabe? Muito bem. É Verdade, sim. Verdade. Vamos lá, vamos botar para frente aí no próximo ano, quem sabe, né? Ver se a gente se estimula a fazer um novo. Valeu, gente. Vamos para o happy hour agora, né? Beleza pura, pessoal. Até mais. Boa tarde para todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde.